Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Kielce Meyer. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. O tema de hoje será sobre funções. O que é uma função? É isso que nós vamos descobrir. Para começar, vamos pensar em um probleminha. Nono ano. Existe uma comissão de formatura sendo elaborada numa escola. E aí, duas turmas vão participar dessa comissão. Houve uma eleição. Para essa eleição, nós tivemos 3 candidatos da turma 1901 e 2 candidatos da turma 1902. Eleição, a gente vai ter que formar pares. Um candidato da 1901 e um candidato da 1902. A diretora começou a pensar quais seriam os pares que poderiam formar. Então, ela começou a escrever todas as possibilidades. E essas possibilidades nós vamos ver no slide agora. Os candidatos da 1901 são a Alice, o Carlos e a Dandara. Os candidatos da 1902 são a Joana e o Ian. Como que eu posso distribuir essas duplas de representantes? A Alice, ela pode ficar com a Joana ou com o Ian. O Carlos pode ficar com a Joana ou com o Ian. A Dandara pode ficar com a Joana ou com o Ian. Afinal, tem que ser um aluno da 1901 e um aluno da 1902. Bom, escrevendo melhor isso, nós estamos formando um par ordenado. Por que par ordenado? Porque há uma ordem. Um aluno da 1901, um aluno da 1902. E isso podemos relacionar a conjuntos. Por isso que eu coloquei essa elipse aí. Vamos pensar. Turma 1901 vezes a turma 1902. Nós temos Alice e Joana, ou Alice e Ian, ou Carlos e a Joana, ou Carlos e Ian. Também podemos ter Dandara e Joana, Dandara e Ian. Ora, temos 6 possibilidades, porque eram 3 alunos do primeiro e 2 alunos do segundo. Para saber o total dessas possibilidades, que são os pares ordenados 3 vezes 2, basta fazer a multiplicação, que dá 6. Por isso, são 6 pares. Nós acabamos de ver um exemplo de produto cartesiano, onde a gente relacionava os alunos de uma turma com os alunos da outra turma. Lembrando, nós temos a turma 1901 vezes a turma 1902. E como que eu faço isso se eu estiver relacionando números, conjuntos? É o que nós vamos observar no próximo exemplo. Dados os conjuntos A igual a 1, 2 e o conjunto B com os elementos 2, 3, 4, qual será o produto cartesiano? Vamos pensar nas possibilidades. O conjunto A você tem os elementos 1 e 2. O conjunto B, você tem os elementos 2, 3 e 4. O 1 pode se relacionar com o 2 e formar o par ordenado 1, 2. O 1 também pode se relacionar com o 3 e formar o par ordenado 1, 3. Ele também pode se relacionar com o 4, formar o par ordenado 1, 4. Agora, o elemento 2 do conjunto A pode se relacionar com o 2 do conjunto B e formar o par ordenado 2, 2. Seguindo o mesmo raciocínio, nós temos o par ordenado 2, 3 e o par ordenado 2, 4. Lembrando que o produto cartesiano, a quantidade de pares vai ser gerada de acordo com a quantidade de elementos de cada conjunto. 2 elementos do primeiro conjunto, 3 elementos no segundo conjunto, então nós temos 2 vezes 3, 6. 6 pares ordenados. Agora, isso é uma relação.
A gente quer saber o que é uma função. Toda relação é uma função? Não. Vamos fazer uma restrição. Agora, o segundo é o dobro do primeiro. Como assim? O elemento do B vai ser o resultado do dobro do elemento do A. Então, pensa, quem é o dobro de 1? O 2. Quem é o dobro do 2? O 4. Aí eu vou tirar os pares 1, 3, 1, 4, 2, 2 e 2, 3. E vou formar apenas os pares 1, 2 e 2, 4. Nessa condição, nós estabelecemos uma relação de dependência. Há uma dependência. Como assim dependência? O resultado do segundo número no par ordenado, obrigatoriamente, é o dobro do primeiro elemento. Então, nós chamamos essa dependência de função. Toda relação que possui uma condição é função? Vamos pensar nesses novos conjuntos. A gente tem aqui agora a seguinte restrição. O segundo é o múltiplo do primeiro. Como assim? Eu vou chamar, para não confundir segundo e primeiro, o conjunto A de domínio, que é quem está mandando a condição. E vou chamar o conjunto B de contradomínio, que é quem está recebendo a condição. Então, o contradomínio vai ter que ter como resposta um múltiplo do domínio. Vamos pensar, quem é o múltiplo de 2? O 4 e o 8. Quem é o múltiplo de 3? O 9. Nós tivemos uma restrição, porém isso não é função. Por quê? Porque para ser função, tem que ter um único resultado ao chegar no conjunto B. É, professora? Sim. Do elemento 2 no conjunto A, estão saindo 2 setinhas. Para ser função, só pode sair uma setinha, porque cada elemento do conjunto A, obrigatoriamente, tem que chegar em um único elemento do conjunto B. Então, nesse caso, essa relação tem uma condição, mas ela não é função. Então, a resposta é não. Nós vimos o quê? Que para ser função, cada elemento do primeiro conjunto, o primeiro conjunto é chamado de domínio, lembra? Ele tem que estar relacionado a um único elemento do segundo conjunto, que nós chamamos de quê? De contradomínio. Então, foque, não se esqueça. Cada elemento do domínio só pode estar relacionado a um único elemento do contradomínio. Vamos ver alguns exemplos práticos onde você perceberá quando é e quando não é uma função. Nós vamos ter algumas relações e algumas setinhas saindo de cada relação. E por que que um caso é função e o outro caso não é função? Observe as relações abaixo e identifique quais são funções. Nesse primeiro exemplo, nós temos 3 setinhas. Observe que cada elemento do domínio está com apenas uma seta, ou seja, está apenas chegando em um elemento do contradomínio. E todos os elementos do domínio estão chegando em alguém. Então, esse caso é um exemplo de função. Nesse exemplo, nós temos o domínio, que é o primeiro conjunto, e o contradomínio, que é o segundo conjunto. Cada elemento do domínio está chegando em um único elemento do contradomínio. E todos os elementos do domínio estão chegando em alguém. Então, nesse caso, nós também temos uma função. Observe o próximo exemplo. No domínio, existe um elemento que não tem setinha. Tá vendo aí? Então, não pode ser função. Por quê? Porque cada elemento do primeiro tem que chegar em um elemento do segundo. Então, a gente tem que não existe função nessa relação. E aqui, ó,
eu tenho 3 bolinhas no domínio. 2 estão sem e uma está saindo 3 setinhas. Não tem como ser função. Além de ter mais de uma setinha num único elemento, nós temos 2 elementos que não têm setinha nenhuma. Então, isso não é função. Mas olha esse exemplo. É parecido, só que as setinhas que chegam 3 no contradomínio. Isso pode acontecer? O nosso foco é o domínio, o primeiro elemento. Olha, temos uma setinha saindo de cada elemento. Então, isso é função. Ah, professora, mas eu cheguei 3 no contradomínio. O contradomínio pode chegar mais de uma, pode sobrar elemento também. O que não pode acontecer é o domínio. Olha, o domínio tem todo mundo com setinha e uma única setinha. Então, nesse caso, nós temos um exemplo de função. Para finalizar, nós vamos ver um último exemplo. Olha, no domínio, todo mundo tem setinha e uma única setinha. Então, é a função. Professora, tem um carinha lá no contradomínio que não chegou seta nenhuma. Lembra que no contradomínio não tem problema. O que não pode acontecer é aonde? No domínio. Porque a regra da função é estar relacionado cada elemento do domínio em um único elemento do contradomínio. E todos os elementos do domínio têm que estar conectados a alguém. Dessas relações, nós vimos 4 exemplos de função. Olha, aquele caso ali que eu acabei de destacar de vermelho. É um caso de função porque ele está sobrando, mas é no contradomínio. Então, ok. E que eu vou destacar agora? Também é um caso de função porque está sobrando aonde? No contradomínio. Então, não tem problema. Nossa aula termina por aqui. Adorei estar com vocês. Essa é a primeira aula, está apenas explicando o que é função. Não deixem de fazer as atividades propostas do material didático Rieduca e o percurso Rieducopédia. Onde fica esse percurso? Lá no aplicativo Rieduca em Casa. Você tem quiz, você tem vídeos, você tem desafio. Bons estudos e tchau! Até a próxima!